Olá, nosso encontro de hoje é com o Dr. José Francisco Moron Moradi, um velho conhecido de Sorocaba, um velho conhecido meu, e ele é presidente da Unimed, essa grande organização de assistência médica e do hospital em Sorocaba. O Dr. Moron está como presidente da Unimed desde 2012 e vai, após a reeleição que aconteceu, ele termina em 2020. Hoje a Unimed é um dos maiores grupos de assistência médica do Brasil e Sorocaba tem um destaque especial dentro disso tudo. E são sobre essas coisas que nós vamos conversar com o Dr. Moron. Dr. Moron, o senhor está aí em Sorocaba como médico e como presidente da Unimed fazendo um trabalho que se destaca no Brasil. Como é essa Unimed de hoje que o senhor tem, que o senhor administra? Primeiro que é uma responsabilidade muito grande para a gente fazer uma gestão de uma empresa que tem uma importância tão grande na nossa cidade, na nossa região. Talvez a gente possa até falar no estado de São Paulo. Ela tem um peso muito grande, porque é considerada uma das grandes Unimedes do sistema corporativo que a gente tem. A Unimed está presente hoje em 320 singulares em todo o país, né? E mais algumas federações que fazem parte do complexo. Então hoje é uma estrutura muito grande, que cuida de um contingente muito grande de pessoas. Então a responsabilidade vai acumulando. E a gente não pode deixar que esse processo tenha alguma claudicação, porventura, na nossa região. Uhum. Em Sorocaba, quantas pessoas são atendidas pela Unimed? Nós damos atendimento a pessoal que mora em Sorocaba, em torno de 150, 160 mil usuários. Tem uma característica que Sorocaba, por ser polo regional de algumas indústrias, então muitas delas têm contratos com a Federação Estadual ou eventualmente com a Central Nacional Unimed, mas os próprios de Sorocaba, contrato direto com Sorocaba, são 85 mil vidas. Mas esse contingente aqui nós temos que nos preparar e dar assistência e não deixar faltar atendimento, então nós trabalhamos com em torno de 150 mil pessoas. Isso quer dizer que Sorocaba também presta assistência para associados de outras praças que são também desse universo Unimed. Isso que a gente chamaria de um intercâmbio. Sim. Existe um intercâmbio eventual. Por exemplo, né, em todas as praças que tem a Unimed presente, qualquer usuário, qualquer cliente que esteja em viagem, ou a passeio, a negócio, etc., que tenha algum agravo de saúde, na urgência e emergência, ele é atendido em qualquer uma dessas agências. Isso quer dizer que um sorocabano que seja sócio da Unimed Sorocaba, se ele estiver viajando em Minas Gerais ou no Amazonas e tiver algum incidente ou ele precisa ser atendido lá, ele poderá ser atendido pela Unimed lá. Sem problema nenhum. Isso que a gente chama de um intercâmbio eventual. Recentemente tive um sorocabano que estava passeando em Fernando Noronha. Sim. E olha a dificuldade, mas nós conseguimos resgatar ele para fazer o transporte aéreo dele lá para o Recife. E no Recife ele foi atendido e tal, sem problema nenhum. Nossa, que beleza. O que hoje esse universo médico ou de medicina a Unimed oferece? Me parece que existe alguma coisa bastante moderna, bastante avançada nessa área dos médicos que estão na Unimed. Sem dúvida, porque o contingente... Hoje, na Unimed Sorocaba, nós temos perto de 1.050 cooperados. Quer dizer, ali não é um... Cooperados são os médicos. São os médicos, sim, que são sócios, os donos da Unimed Sorocaba. Sim. Como ela é um sistema cooperativo, na medida que o médico quer participar, ele não existe essa figura do credenciamento. Olha, eu quero atender a Unimed. Não, você vai fazer parte da Unimed. Você vai, claro, construir um capital dentro da Unimed e ele passa a ser um dos donos, então, da Unimed.
E dentro dessa equipe da Unimed, por exemplo, parece que vocês têm gente que tem feito uma coisa de bastante avanço na área de medicina. Recentemente, o jornal Cruzeiro do Sul deu uma página inteira sobre um transplante múltiplo que foi feito de rins e fígado, não foi isso? Exatamente. Nós temos profissionais altamente gabaritados, dando ênfase aí à parte de transplantes hepáticos, né? Cirurgias muito complicadas, muito difíceis, mas essa equipe é fantástica, mas nós tivemos que providenciar todas as condições para que ela pudesse realizar. Não basta uma equipe ser altamente profissional e se você não tem a estrutura que dê o suporte, ou seja, em laboratório, por exemplo. É isso. O que é essa estrutura? Então, é a estrutura de laboratório, a estrutura de setor de imagens, a estrutura da UTI, que esses pacientes frequentemente têm que ir para uma unidade de terapia intensiva para acompanhar o pós-operatório. Quer dizer, toda essa estrutura, laboratório de apoio e tal, até no pré-operatório, até você chegar numa condição que permite falar, não, posso fazer a cirurgia. Como chegaram os órgãos? Como eles vêm também via Unimed, alguma coisa assim? Não. O transplante hepático, na realidade, as operadoras, vamos dizer assim, de planos de saúde, não existe ainda uma obrigação no rol de procedimentos que a Agência Nacional de Saúde determina para os operadores. O transplante hepático ainda não faz parte. Então, de tal forma que os transplantes hepáticos hoje ocorrem numa parceria através da Prefeitura com o Ministério da Saúde. Então, esse transplante é realizado sob gestão, em última análise, da Prefeitura Municipal de Sorocaba. A gente conversava um pouco antes da gente começar essa entrevista, sobre o Dia Nacional da Hepatite, que vai ser no dia 27 de julho. E de uma maneira surpreendente para quem acha que não existe muita coisa sendo feita pelo governo federal, e aqui não se trata absolutamente de ser contra ou a favor, mas sim constatar um fato. Dr. Moron estava falando sobre a importância desse dia e o que o governo federal tem feito em relação à proteção contra a hepatite, não é isso? Sem dúvida, até porque óbices ao governo federal a gente tem, especialmente na área de saúde, mas nesse quesito de fornecer medicamentos, esses medicamentos são medicamentos de alto custo, tá certo? Que são fornecidos e permitem, então, o que a gente possa antever aí uma redução muito grande da morbidade dessa doença, que a hepatite privilegia lá no final do evento, no seu desenvolvimento na pessoa humana, os agravos que ela vai determinar. Então, esses medicamentos que são fornecidos e têm sido fornecidos via de regra, deve ter um esforço especial de um grupo dentro do Ministério que mantém esse fornecimento e isso aí traz um grande resultado, um resultado espetacular. O que o senhor está falando é que a hepatite, que a gente ouve falar, mas ela parece que tem vários tipos de hepatite, umas mais graves, outras menos graves. Essas drogas ou esses medicamentos que o governo tem fornecido, ela ajuda em que tipo de hepatite ou como é que ela age? Elas são drogas antivirais, né, que vão usar especificamente uma hepatite que veio e está agravando no mundo todo, que é a hepatite C. Então essas drogas para a hepatite C, imunobiológicos, via de regra, de alto custo, que tem privilegiado então essa interrupção, diminuição da gravidade que essa doença pode determinar. E qualquer pessoa pode se contrair uma hepatite? Sim, porque quer dizer, depende de algumas condições de transmissão por líquidos corporais, etc. Não vou me ater muito, porque até foge um pouquinho do escopo, mas essa contaminação, todo mundo que estiver exposto a esse contato, dessa forma, sangue, etc., poderá estar exposto a ter uma hepatite C. Doutor Moron, uma coisa que a gente vê acontecendo hoje em dia, principalmente na questão do atendimento à medicina em grupo, às pessoas, a gente vê que
apesar de ter uma estrutura enorme e moderna com o Hospital Unimed que existe lá, e a estrutura que existe da própria Unimed em Sorocaba, ainda assim parece que a demanda nem sempre é atendida a contento, ou é? Como é que o senhor lida com isso aí, com a expectativa de quem paga um plano e às vezes ele chega lá, ele tem que aguardar um pouco ou alguma coisa assim? Talvez esteja se referindo assim ao atendimento de urgência e emergência. É mais desse que acontece, porque... Sim. Nas outras esferas nós temos, com esse número de profissionais, né? Daí é individualmente com os médicos nos consultórios deles, certo? Isso, daí as consultas eletivas ou eventuais agravos, mas podem ser atendidos dessa forma. Emergência, se a gente for entender, até nós fizemos um trabalho muito bonito há um tempo atrás, junto com o Cruzeiro do Sul e os outros hospitais da cidade, no sentido de esclarecer e orientar a utilização desses recursos, porque algumas vezes eles são superutilizados e não há necessidade. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de um atestado médico vai a uma unidade de urgência e emergência. Quer dizer, não há necessidade, essa pessoa ela vai tomar o lugar, eventualmente, de alguém que esteja mais necessitado. Mas, de alguma forma, a Unimed Sorocaba procurou resolver esse problema colocando o agendamento online, por exemplo. Nós temos o pronto atendimento, criamos também o pronto atendimento em consultórios, o que seria que alguns colegas se dispõem a abrir o horário e disponibilizar para que uma pessoa que tenha um agravo que não seja emergência possa se utilizar e marcar uma consulta rapidamente. Então, esse foi um plano que a gente desenvolveu e deu muito resultado. Nós, por exemplo, nós temos na internet ou no próprio aplicativo do app, se a pessoa fizer o acesso, ela sabe, na hora ela consegue identificar qual é o tempo de espera numa consulta clínica ou de pediatria, entendeu? O tempo médio de espera, então está ali marcado. Quer dizer, existe esse app que chama, esse app, que existe um programinha que baixa no celular e ele pode... Ele pode, se ele falar, bom, eu não posso esperar 45 minutos, precisa ser mais rápido, ou não posso disponibilizar esse horário por causa de algum outro evento que ele tem. Então ele tem ali, consulta online. No mesmo app ele pode agendar a consulta dele rapidamente. É um dos... Sim. É claro que o setor de urgência e emergência no Brasil foi sempre muito acessado pela população. Não de uma forma errada, eu não entendo assim. A população ela é sábia, porque se a gente reportar 10, 15 anos atrás, qual era a possibilidade de acesso a um sistema de saúde? Nós não tínhamos. Então a população tinha que fazer o quê? Os próprios centros de saúde não tinham aquela credibilidade que hoje tem. Então a pessoa, onde que ela procurava ser atendida? No serviço de urgência. Então ela se acostumou durante um tempo, por falha dos dirigentes, por falha de quem estava fazendo essa gestão. Doutor Moron, essa questão, quando eu estou aqui fazendo uma brincadeira em relação que nós somos um problema para os planos de saúde, porque a nossa geração e outras gerações já estão vivendo mais do que era comum viver anos atrás, e a gente tem até uma tradução de um provérbiozinho americano aí que diz que os 60 são os novos 40, né? As pessoas estão chegando mais saudáveis e vivendo mais. Mas, por outro lado, elas começam a exigir também mais do sistema médico, de assistência médica, não é isso? Sem dúvida. Não, se você observar dentro de um custo de um atendimento à saúde, evidentemente que os custos maiores vão aparecer nas faixas etárias mais longevas. Então, o custo ele vai proporcionalmente aumentando de uma forma exponencial. Então, isso, de alguma forma, é um problema que a gente tem que se preparar. Mas a população está mais saudável hoje em dia? Sem dúvida. Sem dúvida ela está, porque o controle das doenças infecto-contagiosas veio contribuir muito com isso.
As condições de saneamento público também melhoraram muito, de tal forma que nós vamos ter um contingente próximo a 20% da população mundial, com mais de 60% agora já em 2020. As pessoas têm menos nascimento e vivendo mais. Sem dúvida. E aquele o país de jovens, que era o Brasil e coisa e tal, está mudando, né? Então, vamos brincar um pouquinho. O país do futuro já chegou, nós estamos no futuro aí. Exatamente. E de alguma forma aquela pirâmide, ela se transformou. Uhum. Hoje ela mudou a sua característica. A base diminuiu muito pelo controle de natalidade. E esse contingente, que era aquela base anteriormente, hoje está virando uma bolha, que essa bolha está subindo e está chegando nessa faixa etária. E não afeta só a questão da área de medicina, né? Daqui a pouco os estacionamentos para maiores de 60 anos vai ter que aumentar. Nas filas de banco, as filas mais longas atualmente são para maiores de 60 anos, né? Não sei se é porque o pessoal demora mais para resolver ali com o caixa, ou conta a história, ou conta da aposentadoria, ou qualquer coisa, mas normalmente está ficando a fila mais longa, né? E isso é tanto verdade que hoje em dia já está se pensando em mudar esse rótulo de idoso, porque não que a pessoa não esteja, ela tem a idade dela, não vai se esconder, mas rotular como idoso, assim, numa faixa mais alta um pouco, entendeu? Porque hoje uma pessoa de 60, 70 anos tem tanta atividade quanto um de 35, 40, não está sendo restrita a atividade dessas pessoas, diferentemente do que era no passado. Tanto é que a gente vai no estacionamento, tem algumas vezes o estacionamento para idoso tem aquela plaquinha onde tem uma pessoa curvadinha assim com uma bengalinha, né? Via de regra a gente não se identifica. Pois eu até não me identifico. Um certo constrangimento. Exatamente, falaria, mas espera aí, esse aí não sou eu, né? Exatamente. Finalizando, na Unimed hoje, como um centro de tecnologia, de avanço de medicina, a gente fala um pouco sobre a questão da medicina dessa área de transplantes. Existe algo mais que está sendo feito em Sorocaba ou pela Unimed aqui na nossa região que distingue a Unimed nessa questão tecnológica? Bom, há dois preceitos que nós procuramos levar muito a sério. O primeiro é a qualidade do atendimento. E nós temos, evidentemente pode ter um outro problema, mas via de regra, quem nos procura para dar uma opinião e tal, são muito favoráveis ao atendimento. E vocês monitoram isso, sem né? Dúvida, o tempo sem todo, dúvida. Sim. Todo dia não está sendo monitorado lá nos diferentes níveis de atendimento da Unimed Sorocaba. Mas a gente não se pode parar. Então, a qualidade e a tecnologia. A tecnologia é uma coisa. É evidente que ela traz custos para o sistema de saúde, mas você não pode abrir mão de recursos tecnológicos. E vocês estão com profissionais, os médicos que formam o grupo da Unimed, muita gente formada em Sorocaba fazendo coisas muito boas aqui no Brasil, né? Sem dúvida. Em todas as áreas nós temos diferenciais de atendimento em Sorocaba. Por isso que a Unimed Sorocaba ela é muito procurada pelas cidades circunvizinhas. Por exemplo, você relacionou aí a questão do transplante hepático. Recentemente nós tivemos um cliente do Piauí que veio fazer o transplante aqui, entendeu? Nós temos também a área de transplante de medula óssea que está fazendo um sucesso muito grande. O transplante de medula óssea é para tratamento oncológico, é isso? Tratamento de câncer. Isso. Funciona? Funciona. Existem dois tipos, os autólogos e heterólogos, cada um com sua indicação e tal, mas ele dá um resultado efetivo muito bom. E é uma coisa relativamente simples. Claro, o simples é uma coisa muito difícil de fazer. Já falou, mas assim, eu digo simples de como ele é realizado. É simples para quem sabe fazer. Né? Exatamente. Tendo uma equipe como nós temos em Sorocaba, ele roda de uma forma muito, muito tranquila. Ok, doutor Moron, a gente agradece a sua presença. Muito bom conversar essa questão de atualizar as notícias na área da medicina e da saúde. São as palavras finais. Muito obrigado. Eu, enquanto presidente da Unimed Sorocaba,
é que agradeço a oportunidade. A gente está sempre informando nossos clientes e futuros clientes que a gente espera encontrar em Sorocaba, com certeza. Desejar a todos aí um bom final de dia e um bom dia de trabalho a todos. Ok, muito obrigado a todos, tenham uma boa semana.